Fique com a gente, o Sport TV News começa agora. O Corinthians estreia no Torneio da Flórida contra o New York City às 8 horas da noite. E claro que a gente mostra tudo aqui no Sport TV. Mas ontem teve atacante que se apresentou e realizou um sonho de infância. Olha o Luan aí vestindo pela primeira vez a camisa do Corinthians como jogador do clube. Agora pode tirar foto, tranquilo, sem problema nenhum. Vocês lembram dessa aqui que viralizou nas redes sociais? O Luan comemorando o título mundial do Corinthians em 2012. Muita gente me perguntou já depois se era verdade, era eu naquela foto. Até então não jogava futebol, era torcedor do Corinthians, então vou poder tirar mais fotos agora. Mas o torcedor do Corinthians quer saber o seguinte: e aí, Luan, como é que você tá fisicamente? No ano passado ele sofreu com algumas lesões. Já curei, tô 100%, tô treinando bem, tô me sentindo bem, isso é o principal. E mesmo não jogando tanto, acho que ano passado, da minha outra equipe que eu tive um dos melhores números, né? Então acho que eu estando 100%, eu posso contribuir muito para poder ajudar meus companheiros. De fato, o Luan teve um bom desempenho pelo Grêmio no ano passado. Ele fez 36 jogos, marcou 9 gols e deu 10 assistências. Sabe qual jogador do Corinthians mais se aproxima desses números? Pedrinho. Fez 7 gols e deu 8 assistências, mas com uma diferença importante. Precisou quase do dobro de jogos. Luan recebeu das mãos de Marcelinho Carioca a camisa número 7. E está pronto para fazer história como ídolo de infância. Sei o que representa a 7, eu sei que o Marcelinho representou para o Corinthians, então eu sei que essa camisa 7 também tem um peso. Eu tenho uma identificação muito grande com o número 7, então eu tenho certeza que eu vou estar bem preparado para poder representar um pouco do que ele fez. Para provar que é corintiano mesmo, desde criancinha, ele postou essa foto nas redes sociais. Depois de tanto tempo, dá para dizer que o Luan tá em casa. Tá em casa, corintiano desde criancinha e o mais importante, garantiu que tá 100% para essa temporada de 2020. Vamos falar muito de Corinthians e, claro, dos outros times com o André Lofredo. Bom dia, Ana. Tudo Voltou bem? De férias, feliz 2020. Muito obrigado para você também, para todos. Estão vendo, né, gente? O Lofredo tá na cor do verão. Eu fui atrás do sol, né? O sol não vinha no Rio de Janeiro, não aparecia muito, aí eu resolvi ir atrás do sol. Onde e dei sorte. Encontrei em Búzios. Em Búzios, aqui perto. E quando eu saí, começou a chuva de novo. Dei sorte. E conseguiu descansar? Descansar não, eu tenho trigêmeos. Apenas, gente. Mas assim, Ele foi tem bom. No caso. Mas foi bom. Foi ótimo. Foi muito bom. É bom estar de volta também. Seja bem-vindo. Luan, mais importante de tudo, garantiu que está 100%. Ele teve no ano passado aquela lesão no quinto metatarso, a mesma lesão que o Neymar teve em 2018. Uma lesão bem chata. Jogou pouco. Incomoda muito. Mas disse que está tudo certo e 100% para essa temporada. Então, veja bem, o que o Corinthians precisa do Luan nem é o Luan, craque da América, campeão da Libertadores 2017. Com o Grêmio, né? É o Luan do ano passado, um pouquinho melhorado talvez, mas já acrescenta muito ao que o Corinthians tinha em 2019, que era um time muito fraco, que tem poucas mudanças para essa temporada, acho que são poucas as mudanças em relação ao que o Corinthians tinha a 2019, mas essa é uma mudança relevante, é um jogador que pode acrescentar, que pode desequilibrar numa função que o Corinthians não tinha ninguém na temporada passada e que criou muita dificuldade para o time desenvolver um futebol decente, um futebol agradável, um futebol que levasse o torcedor a ter confiança e a ter prazer de assistir as partidas. Acho que o Luan pode acrescentar isso ao Corinthians, mas ele vai precisar de mais companheiros que possam permitir a ele desenvolver esse futebol. Quem está em São Paulo com a gente também é Fabiola Andrade. Fabiola, bom dia para você e quero saber a sua opinião sobre o Luan. Você acha que Rei da América de 2017 pode voltar nesse ano? O que você acha? Bom dia.
Bom dia, Aninha. O importante é que Lofredo voltou, né? Isso. Independentemente de Luan, temos Lofredo de volta ao News. Bem-vindo, amigo. Eu acho o Luan uma excelente alternativa. Acho que ele vem, sim, para ser titular. Tenho certeza que ele começa a partida hoje como titular para a gente poder ver um Corinthians diferente em todos os sentidos nessa temporada. Então, um Corinthians que se desfez ou emprestou ou vai negociar, enfim, 27 atletas. Pensa bem, a quantidade de atleta que ainda tem vínculo com o Corinthians. São 27 no total, ou que foram emprestados, ou que serão negociados, ou que voltam, jogadores da base que também tem 4 ou 5 que vão para o Oeste, enfim. É muito atleta ainda vinculado com o Corinthians. Então, 27 saem da equipe nessa temporada, uma economia de cerca de 4 milhões de reais por mês. Por que eu estou falando disso hoje e agora? Porque, gente, economia e ter um caixa equilibrado faz parte de um time vencedor, né? Então, o Thiago Nunes vai trabalhar com um elenco menor. O Luan é o grande investimento dessa temporada. E sem Ralf, né? Sem Jadson, então traz uma peça ou 2, 3 importantíssimas para formar esse elenco, um elenco reduzido. E certamente esse Luan fará parte desse time titular do Thiago Nunes, um time mais ofensivo, mais rápido, mais veloz, para a alegria dos corintianos. Veja que já começamos 2020 muito bem. Discordando. Não. Ah, bom. A Biola não abriu com aquela frase básica, discordo do Lofredo. Né? Vamos começar 2020 bem, sente em paz. Ela já hoje, começou, abrimos bem em 2020, porque ela não... Eu imaginei que você fosse chamá-la, ela já ia falar, discordo do Lofredo. Discordo, tá tudo errado, nem ouvi o que ele, falou, mas já discordo. E não foi, na verdade sim, a Fabiola também complementou e explicou muito bem essa questão do elenco. Ela é importante, só que ela não dá resultado imediato. Quando você desincha um elenco para fazer a economia, para você poder, nos outros anos, fazer investimentos. O Corinthians, nos últimos anos, fez contratações bem ruins. Né? E teve jogadores, pagou salários de jogadores para emprestar para outras equipes. Jogadores que não deram resultado nem no Corinthians e nem nas outras equipes. Né? Ou seja, a ponto de nem permitir ao Corinthians uma colocação desse jogador no mercado para que o Corinthians pudesse ter um retorno com eles. Então, assim, foi muito mal administrado, os elencos do Corinthians foram mal administrados nas últimas temporadas e agora é um novo pensamento, um novo trabalho, mas que dificilmente vai dar resultado imediato. Porque você tem que fazer essa economia, começar a fazer essa economia e acertar as contratações pontuais para melhorar o seu elenco. Então você tem o Luan, que eu acho que é um grande acréscimo, mas você precisa ter um companheiro para o Luan no ataque. A ideia era Michael, né? A ideia Rony? inicial, Tá agora vindo, pode ser Rony. Mas precisa de um outro jogador para essa posição que é crescente. Setor defensivo também. O Corinthians vai precisar de um zagueiro, vai ter que encontrar um zagueiro no mercado. Embora aí tenha a ideia de Danilo Avelar ser colocado como zagueiro. Mas e o Pedro Henrique? Então, o Pedro Henrique é um retorno, né? O Pedro Henrique também não é um jogador que você fala assim, fez muito sucesso no Atlético Paranaense. Mas o Thiago Nunes adora ele. Adoro. Assim como o Camacho. Foram jogadores que não deram grande resultado no Corinthians. Nem vou dizer que eles foram mal, mas não deram um grande resultado no Corinthians. Mas mesmo com o retorno do Pedro Henrique, se você for ver o número de zagueiros que o Corinthians tem no elenco, eu acho que há uma carência. Ainda não se encontrou o zagueiro. Pode até se encontrar no Pedro Henrique, por essa experiência que ele teve fora. Mas ainda não dá para ter certeza que o Gil tem um companheiro de zaga definido. Bom, falando um pouco sobre o Tem a opção Rony. do Bruno Mendes também, né? Bruno Mendes também na zaga, mas realmente não tem ali aquele titularzaço para jogar ao lado do Gil. Sobre o Rony, Aninha, que você está puxando o assunto aí, um problema basicamente chama-se dinheiro, né? Isso. É um problema... Caro, né? São 55 milhões de reais. Então você vê, um Corinthians que não conseguiu trazer o Michael, fez uma proposta de pouco mais de 20 milhões de reais pelo Michael, e aí não teve negócio com o Goiás, para pagar 55 milhões de reais no Rony. Ok, aí você vai falar, pode pagar metade disso para ter metade dos direitos econômicos. Só que o Atlético Paranaense joga duro. Não vai liberar, não vai liberar o Rony assim. Liberar é complicado. E ainda você tem
a saída do Thiago Nunes não ficou bem acertada. Então, assim, não acho que o Atlético vai facilitar para o Corinthians. Vai, porque assim, já foi Thiago Nunes, agora querem também o Rony, né? Um jogador que foi muito decisivo, marcou o gol do título da Copa do Brasil. É um jogador, né, muito decisivo, de muita qualidade, melhorou muito em 2019. Mas a notícia que vem, né, de Curitiba, bom, ele não viajou para a Argentina para os amistosos que o Atlético Paranaense vai disputar nessa pré-temporada. O empresário do atleta tem uma reunião marcada hoje para conversar com a diretoria do Atlético. E essa é a proposta, né? O Corinthians quer comprar 50% dos direitos do jogador. Né? E se você for pensar, aí o Corinthians vai ter um meio de campo que pode colocar Pedrinho pelo lado direito, Luan centralizado, Rony pela esquerda, ou o Luan pelo lado direito, Pedrinho centralizado, como o Pedrinho quer jogar. Você começa a ter opções. Começa a ter mais opções. O Janderson passa a ser opção, Matheus Vital passa a ser opção. Você começa a ter... E você ganha um jogador que tem mais poder ofensivo, tem mais chegada do que os que o Corinthians tem no elenco. Então, assim, realmente, aí você melhora... Você já tem o acréscimo do Luan e você melhora esse setor, que foi o setor carente do Corinthians na temporada passada. Vamos trazer os campos, então, fazer a comparação dos dois times de 2019 e o possível Corinthians de 2020, até para a gente ter mais embasamento aqui. Vamos lá, Cássio, em 2019, Fagner, Manuel que já voltou para o Cruzeiro, Gil e Danilo Avelar. Ralf e Júnior Urso não estão mais no Corinthians. Ralf deve ir para a China. Júnior Urso já se apresentou no Orlando City. Matheus Vital, Sornosa também foi emprestado para a LDU. Pedrinho e Bozelli. Bozelli que deve ser opção, né? Nesse ano de 2020. Vamos para o campinho, então, de 2020? Como deve ser esse time de Thiago Nunes. Cássio segue, claro, no gol. Na lateral direita, Fagner. Aí o Pedro Henrique, novidade, formando essa dupla de zaga com o Gil. E o Sid Clay, também novidade na esquerda, né? A dupla de volantes nova, com o Camacho e o Cantígio. Ramiro, Matheus Vital e Janderson e Wagner Love mais na frente. Aonde entra o Luan nesse time? Pedrinho? O Luan, teoricamente, entra no posicionamento do Matheus Vital e aí se espera que o Matheus Vital entre no posicionamento do Ramiro ou que o Luan... Porque o Ramiro foi um jogador que no ano passado não deu resultado. Ele não estava nem no campinho. Ele estava no grupo, mas não estava no campinho. Né? Então, assim, foi um jogador que o Corinthians contratou, mas que não conseguiu encontrar posição para ele. Ele não foi segundo volante, ele não foi o meia pela direita, então é uma nova oportunidade para ele, mas eu não consigo vê-lo, a não ser que apareça um futebol que não vem apresentando nos últimos tempos, não consigo vê-lo como titular do Corinthians. Então, assim, você vai ter o Pedrinho para entrar nesse time, você vai ter o Luan para entrar nesse time, nesse posicionamento. Imagina que você não vai ter o Ramiro nessa equipe. Mas eu não sei exatamente qual é a ideia do Thiago Nunes e também da diretoria do Corinthians que pensa para o Ramiro para essa temporada. E também se vem ou não o Rony, se vem ou não, né? Isso, esse jogador de velocidade. Diminuiria o espaço do Ramiro. Cantígio, Fabiola, é um jogador que vai mais sair para o jogo, né? Mais um segundo volante e o Camacho vai ficar mais. Não, você tá lendo meus pensamentos, hein, amiga? Tá uma beleza, hein? Ô, gente, que afinidade. Olha só, eu ia falar exatamente ali, a grande curiosidade que eu tenho, que se fala muito aqui em São Paulo, lembrando que o Pedrinho está com a seleção, né? Então, esse começo de ano do Corinthians é sem o Pedrinho, inclusive para pré-Libertadores. Se o Brasil seguir no pré-olímpico, o Pedrinho não vem nem para pré-Libertadores, que é o principal jogo do Corinthians aí no primeiro semestre, né? Que precisa classificar para a competição mais importante. Mas sem o Pedrinho, qual que é a grande dúvida agora? Esse meio de campo aí, porque o Camacho é um cara de confiança do Thiago Nunes, mas o Gabriel é um cara que terminou a temporada titular. Então eu vejo metade das pessoas apostando no Gabriel hoje como titular, metade apostando no Camacho. É curioso aí, eu estou muito ansiosa para saber quem vence a disputa aí na primeira partida do ano. Mas certamente o Cantígio é o cara que joga como segundo volante e vai apresentar mais para frente, né? Vai levar a bola mais para frente, sair jogando nesse time aí do Thiago Nunes. E como a gente vê, né, dois volantes, assim, claro que você tem um com um pouquinho mais de característica de marcação, outro com um pouquinho mais de saída, mas dois volantes que teoricamente têm saída. E isso era a ideia do Thiago Nunes, a gente sabe que é a ideia de jogo dele, o que dificultava muito a permanência do Ralf.
como a gente falava no ano passado com o Thiago Nunes. Eu acho que até o modo que o Ralf saiu não foi o mais correto, nem não foi o mais ideal, mas se imaginava, era previsto que o Thiago Nunes não utilizaria o Ralf. Ele não utiliza geralmente jogadores com essa característica apenas de marcação. Essa questão do Camacho, o seu jogador de confiança do meio-campo do Thiago Nunes, eu acho bastante interessante. O Camacho era titular no Atlético Paranaense? Então não era tão de confiança assim, né? Ele é o que ele tem para colocar. Mas é um jogador que ele conhece, ele confia. Então, ele conhece, porque se ele achasse que o jogador realmente tem um potencial, ele teria utilizado mais no ano passado, né? Então, assim, na verdade, é o que ele tem em condição de apresentar a maneira que ele quer jogar no Corinthians. Mas você acha no que início falta dessa um temporada. volante? Não, acho mais que um primeiro volante também seria um bom reforço hoje. Acho que também falta um volante. Porque se você imaginar o substituto desses dois, é o Gabriel, né? Que o Corinthians também na temporada passada já permitia a saída do Gabriel. O Gabriel chegou a ser negociado, saiu, né? Quase saiu. Então também não é... Né? Se você falar assim, o Gabriel sai para o jogo, melhor do que o Ralf, mas dá grande qualidade ao início de jogadas, não sei. Então também acho que é uma posição carente. Ana, e é muito legal esse discurso de time ofensivo, mas você pensa bem, são dois laterais ofensivos, né? Um Fagner e um Sid Clay que sai muito. Aí na zaga, você só tem o Gil de titular, você ainda não sabe quem que vai jogar com o Gil, apesar de ser o Cássio um goleiraço bem sólido e consolidado no time. E aí você não tem esse volante ali também de contenção, aquele cara que protege a zaga. Não sei, é um time muito pra frente, muito ofensivo. O Thiago Nunes vai ter que equilibrar isso também.